Bom, senhores, o vídeo de hoje vai ser mais comunicativo. Vai ser um vídeo interessante também, cara, para você que gosta de desenvolvimento pessoal, certo? Só deixando um recado aqui, eu acabei de gravar um vídeo de mais ou menos 11, 12 minutos, só que eu creio que tenha enchido a memória do celular, só que ao invés do vídeo salvar, ele simplesmente foi deletado automaticamente. Ou seja, eu fiquei ali, né, nesse entretenimento, nesse diálogo com vocês por 12 minutos, cara, passando conhecimento, e o vídeo simplesmente foi deletado, cara. Eu confesso que eu tô tô um pouco bravo com isso, mas acontece, são coisas que podem acontecer, né? E eu vou ter que gravar tudo de novo, cara. Então eu peço para que os senhores possam deixar o like aí. E é isso, cara, compartilhe com quem, né, você quer agregar conhecimento. É isso, senhores, vamos para o vídeo. Bom, o grande porquê que eu fiz esse vídeo é porque eu tô reparando muito, cara, nesses momentos em que eu passo sozinho, nessa solitude. Como eu acho que os senhores não sabem, eu vou explicar um pouco. Bom, eu saí de casa ano passado e tô morando sozinho, cara. Eu acho que é uma decisão que todo homem tem que ter em algum momento da sua vida. Eu tô atualmente com 21 anos e tive essa decisão, né, na minha. Bom, é algo que eu me orgulho, né, cara? Porque eu creio que todo pássaro tem que aprender a voar um dia e sair ali do ninho, né? Isso é extremamente necessário para moldar um homem, tá? É isso que eu creio. Mas voltando ao assunto do vídeo, após esses momentos de solitude, eu passei a observar os meus pensamentos e eu vi que eu passei a enxergar mais as pessoas em volta. Quando você está sozinho, você enxerga muitos grupos, né? As pessoas em grupos. Por exemplo, uma sexta-feira, final de semana, na adega. E você fala, porra, o que levou aquela pessoa a estar ali aquele momento, por exemplo? Eu penso, né, cara, não, é claro, não desmerecendo quem chega na sexta-feira e toma alguma coisa, jamais. A questão é a seguinte, as pessoas não dão mais valor à sua própria energia. Elas desperdiçam isso, cara, com outras pessoas de má fé, por exemplo, que são chamados vampiros energéticos. Eu falo isso porque não é literalmente as pessoas são vampiros, aquelas coisas de filmes de ficção científica, mas sim as pessoas, esses vampiros energéticos, eles têm poder de, assim como a esponja absorve a água, esses vampiros vão absorver a sua energia. Então é de extrema importância, na realidade, que você preserve a sua energia, que você cuide dela, cara. Porque a energia é um dos bens mais valiosos que o ser humano tem. E quando preservada, cara, você tem muito poder, cara. Eu não digo só em questão desse plano material, mas sim espiritualmente falando, cara. Você tem muitas coisas que as outras pessoas também têm, mas estão apagadas. Infelizmente essa é a realidade. Elas estão com essa chama apagada simplesmente porque não questionam, tá? A lei do questionador funciona muito para quem quer desenvolver pessoalmente, se desenvolver, porque ela te torna um cara mais inteligente, um cara que não aceita, por exemplo, doutrinas escolares que te fazem engolir tudo a seco, sem questionar nada, cara, tá? Um questionador, por natureza, ele é inteligente, porque ele entende que talvez aquilo não faça sentido para ele. Ele tem uma percepção totalmente avantajada, totalmente diferenciada da massa, cara. E é isso o que torna ele inteligente. A não acompanhar o gado, a não ser mais um. Aí, ó, indo jogar bola. É isso. Porra, é exatamente isso que eu falo. Essa energia da natureza gravando vídeo. É claro, muitos podem taxar você de louco, também tem essa, entende? Porque o normal hoje em dia é você estar se drogando ou enaltecendo um político, idolatrando. Inclusive, eu recebi uma mensagem, cara, perguntando no Instagram se eu era Red Pill, porra. Aconteceu um caso que tentaram desmerecer por causa de diplomas, cara, por causa de diplomas. E algo que eu tenho que falar sobre isso é que diploma, cara, não vai interferir, por exemplo, no conhecimento de outra pessoa que não tenha, ok? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Você acha que uma pessoa que se desenvolve, por exemplo, na questão de treinamento físico, ela tá há anos ali, porra, mesmo que ela não tenha, vamos supor, uma faculdade ali nessa área específica,
ela tem um conhecimento, cara, porque desde o zero ela teve que fazer certas coisas. É claro que ela errou bastante, né? Porra, até chegar naquele nível. Porém, ela foi acertando ao longo da caminhada. Você acha que essa pessoa que não tem diploma, mas, por exemplo, alcançou um físico foda, e não se trata só de genética, tá? Alcançou um físico foda, faz exercícios, por exemplo, bem avançados. Você acha que essa pessoa não pode passar um conhecimento para alguém que está iniciando, por exemplo, com o intuito de ajudar ela só porque essa pessoa não tem diploma? Entende? Não faz o mínimo de sentido, cara. E essas pessoas que atacam os demais por não terem diplomas, não atacam o que eles estão ensinando, mas sim atacam a pessoa, cara. É aí que tá, você já revela a sua verdadeira face quando você faz isso. Porque ao invés de tentar refutar os argumentos, né, que estão errados porque ele não tem diploma, não fez faculdade para isso, tal. Porque ao invés de tentar atacar as pessoas, você não tenta refutar a argumentação dela, os ensinos que ela passa. É claro que você não vai fazer isso, porque tudo aquilo é verdade, aquilo bate, cara. Por mais que ele não tenha aquele diploma, isso é fato, é algo lógico. Não tem como você fugir da lógica, cara. Se você nega a lógica, desculpa, você é louco, entende? Você é simplesmente um louco. Senhores, a conclusão é a seguinte: o fato dessa pessoa ter um diploma não anula o fato de ela ter esse conhecimento sobre essa área específica, que ela se dedicou horas, entende? Dias, meses e até anos, cara, para se desenvolver. A questão da pornografia, cara. Todo homem passa por essa fase na vida dele. É uma fase que você começa a enxergar o mundo, cara, com uma certa decadência. Você começa a enxergar as coisas com uma certa depravação, porque você se torna uma pessoa decadente, cara. E isso influencia na sua percepção. Você começa a sexualizar tudo. Você acha que todos os favores são em troca de algo simplesmente sexual, entende? É algo demoníaco, cara, que o sistema implanta e que é de muito fácil acesso, cara, entende? Antigamente ainda tinha, mas pelo que eu saiba eram por revistas, tinham até filmes e tal, mas hoje em dia com apenas um clique você consegue acessar todas essas informações. E a elite simplesmente joga na nossa cara, cara. Eles simplesmente esbanjam essas coisas nas redes sociais, por exemplo, o Instagram, totalmente sexualizado. É como se fosse o novo Tinder. As próprias academias de musculação também. Eu vejo pessoas enaltecendo o ego, treinando o ego lá. Pessoas que vão, maquiadas, perfumadas, mulheres. É claro, não, tirando essa visão de vocês, nada contra, passar desodorante, essas coisas, mas vocês estão entendendo o ponto que eu tô tendo, né? Pessoas exageradamente perfumadas, entende? Como se fosse pra balada ou como se fosse pra um encontro mesmo. Eu fico pensando, caramba, cara. E nisso, quando você vai simplesmente por treinar, tá ligado? Tipo simples, que é como se deve de ir, né? Afinal você vai treinar, você tem noção de que você vai suar, vai voltar acabado. As pessoas às vezes te tratam com desmerecimento, como se você fosse, outro ser, entende? Elas começam a olhar pra você estranho, olhar torto. Mas em relação a isso eu já tenho uma mente blindada e nem ligo. Eu nem ligo, sinceramente. Isso acontece também quando você começa a deixar o cabelo crescer. Cara, você quer ver as pessoas começarem a criticar a sua aparência? É quando você simplesmente deixa o cabelo crescer. Eu já fiz isso. É claro que eu não deixei crescer tanto, mas cresceu por mais de um ano, cara. E eu tinha feito uma promessa com o Criador, que foi nesses anos aí de 2023, eu creio, que foi quando eu tava me desenvolvendo. Ou seja, eu raspei a cabeça e deixei o cabelo crescer, cara. E aliado a isso, eu tinha a retenção seminal, o NoFap Hard Mode ao meu lado. Ou seja, foi a época até agora que eu mais consegui me desenvolver na minha vida. Foi uma época de muita felicidade. É claro que tem uns momentos ruins, né? Mas a maior parte do tempo é de felicidade. Inclusive eu treinava nessa pracinha aqui, fazia capoeira e tal. Todo dia, cara, todo dia. São momentos bons, lembranças boas que eu tenho, né, desse lugar. Quando eu comecei a estudar, por exemplo, sobre o terraplanismo, diversos familiares começaram a zombar de mim como se eu fosse um idiota, desperdiçando meu tempo. Sendo que eu queria saber os motivos do porquê a Terra não pode ser plana e
por que eu tenho que aceitar o globo, que todo mundo acredita ser real, nem todos na realidade, né? Nessa questão, graças ao Criador, existem muitas pessoas despertas que já sabem de toda a farsa e já sabem da realidade das coisas, graças ao Criador. Eu fui uma pessoa que foi desperta nesse tempo. É claro que no começo você começa a questionar, fala, porra, o que esse cara tá falando, entende? Inclusive o Xandão, cara, foi um cara que me ajudou bastante nesse quesito. Eu ficava assistindo as lives dele, me desenvolvendo e parando pra pensar, porra, esse cara é tão inteligente, mano. Porque nesse quesito do mundo, como nós enxergamos, ele parece ser uma pessoa que não entende. Eu ficava pensando isso, falando, caralho, como é possível essa porra, entende? Aí, certo dia, eu falei, porra, vou começar a pesquisar também, né? Tipo, não tem como eu afirmar algo que eu não estudei sobre, tá ligado? E basicamente foi isso, cara. Foi a deixa pra mim ingressar de vez e até hoje, quer dizer, até hoje não, né? Até o dia que eu não pertencer mais a esse mundo, porque depois que você desperta, é um caminho sem volta. Você começa a enxergar as coisas com uma outra percepção, com uma outra visão de tudo, de tudo. Bom, e pesquisando em 2022, foi aí que eu soube de toda a farsa, cara. Foi aí que minha mente fez um... Porra, quando você sabe da verdade assim, é algo também que te torna uma pessoa muito mais madura, né? E você vê a tristeza, cara. Porque você vê a triste realidade que a gente passa. E que as pessoas, a maioria delas, quer dizer, estão cegas, né, para essas coisas, nesse quesito. E você vê as pessoas se afundando simplesmente e nisso, virando escravos do sistema. Muitos que se acham libertos, por exemplo, cara, se acham contra o sistema, mas estão a favor dele, entende? Nessa guerra carnal, porra, é algo simplesmente triste, tá? Algo simplesmente triste. E quando você tem essa percepção, quando você acorda para a realidade, você vê que os seus amigos, tá, começam a se distanciar. Ou você simplesmente vê que você não pode expressar a sua opinião no meio da rodinha, porque eles vão te taxar de otário, mano, ou vão te chamar de burro. Ou seja, é sempre assim. Como eu dei o exemplo da questão do cara do diploma que julga você não ter, esses caras vão julgar também o fato de você não acreditar no globo, por exemplo. Eles vão criticar a sua pessoa, mas não vão tentar debater com você sobre argumentação, cara, sobre esses argumentos. Podem até tentarem rebater, mas quando você lançar a sua resposta e questionar também o porquê disso, o porquê daquilo, ele simplesmente vai chegar uma hora que eles não vão ter a resposta, entende? Ou vão colocar tudo baseado nas teorias deles, na pseudociência, né? Que simplesmente não é reproduzível, cara. Diversas coisas não são empíricas. Não tem experimentos, por exemplo, demonstrando massa, atraindo massa, cara. A própria gravidade, como você vai provar, como você vai reproduzir ela, cara? É uma força mágica. Você consegue reproduzir, cara? Porra. São diversas coisas, cara. Diversas coisas. E nisso, quando você começar a refutá-los, eles vão perder a paciência ou começar a ficar ansiosos, né? E é aí que a amizade acaba. Muitas das vezes é melhor até você se afastar dessas pessoas. É claro, né? Não tô dizendo aí pra você, porra, começar a se afastar de todo mundo só porque não acredita no que você acredita, tá? Tô dizendo desses sugadores de energia, desses vampiros energéticos. É bom você ser seletivo e se afastar. Bom, mudamos um pouco de cenário, né? E eu só esqueci de citar uma coisa em relação à energia. A energia que você despreza com certas pessoas, cara. Vamos dar um exemplo. Você está conversando com uma menina que aparenta ser legal, porra. Mas conforme vai passando o tempo, troca de mensagens, você vê que a pessoa não é aquilo que você pensava, entende? E pior ainda, ela fica alimentando isso como se fosse algo real, como se fosse algo que ela gostaria de construir com você, por exemplo, uma relação sólida. Você acaba vendo que essa pessoa age de má fé com você. E você acaba se perguntando, porra, se ela não quer, por que ela não simplesmente cai fora? É aí que volta a questão dos vampiros energéticos. Essas pessoas gostam de ter validação externa, certo? Ou seja, elas gostam de ver a mensagem subindo no aparelho digital delas,
e gostam de ver as pessoas simplesmente elogiando elas. Os famosos homens satélites, tá? Se você é mulher, você sabe que tem caras assim também, mulheres, tá? Existem homens assim que, porra, ficam nessa daí, só querendo atenção, tá? Fujam desses caras, inclusive. Fujam desses caras. Tá, mas voltando ao assunto, você que tanto preserva sua energia, simplesmente não pode deixar que isso aconteça. Porque você vai perder, desperdiçar tempo, energia e muitas das vezes até dinheiro, tá? Com esse tipo de pessoa. É por isso que não é recomendado que você fique ali persistindo, sabe? Tendo essa persistência naquilo que simplesmente não vai acontecer. Ou se acontecer, vai ser algo totalmente fútil, algo que vocês não vão levar pra frente, algo que não vai agregar nada, nenhum conhecimento, nem pra você nem pra ela, tá ligado? Porra, não faz o mínimo de sentido, cara, você se envolver com alguém assim. É por isso que eu falo, você tem que se desenvolver, estudar, treinar, fazer dinheiro. É claro, não é papo de coach, entende? Todo homem tem que fazer isso, mulher também. Mulheres, tudo que eu falo aqui não é só para homem, tá? Serve para as mulheres também. É claro, não sou nenhum coach, nem um cara formado, porra, não sou milionário, rico. É apenas a percepção que eu tenho atualmente da vida, tá? Eu sou um cara novo, tenho 21 anos, pode ser que daqui a um tempo eu mude completamente, fale, caralho, que porra que eu postava no YouTube, tá ligado? E pode ser que não também, pode ser que eu continue, que eu pretendo, cara. Pra mim faz total sentido essa realidade. E não faz sentido mudar essa percepção, tá ligado? Porque a forma que eu enxergo o mundo, eu creio que é a correta, tá? Se você enxerga de outra forma, eu não posso fazer nada, entende? Mas é meio que uma visão que eu tenho sobre a vida, sobre as coisas e sobre as pessoas também. Então, só pra finalizar, senhores, preserve sua energia, leia livros, cara, tome banho gelado, canalize sua energia para outras coisas, tá ligado? Direcione ela para outras coisas, seja na área de estudos, treino, se desenvolva. Ache sua válvula de escape, entende? Ache ela. É claro, com coisas boas, né? Você não vai se viciar, por exemplo, em McDonald's, porra. Aí não dá. Aí o texto cai lá embaixo, porra. Entende? Eu vou começar a fazer vídeos mais comunicativos porque é uma forma boa que eu consigo me expressar e, porra, se for, né? No caso, vocês podem agregar com o conhecimento de vocês, entende? Se vocês acharem besteira também, eu entendo normalmente, cara. Eu apenas mando o papo reto que eu acho que é o correto, sabe? Então é isso, senhores. Mais um vídeo sendo finalizado. Força e honra, guerreiros. Fiquem firmes. Stay hard. Lembre-se de passar no canal da Always também, ok? É um canal, uma comunidade de motivação que só tende a agregar, inclusive para vocês que são do público de desenvolvimento pessoal. É isso, senhores. Força e honra sempre.